Boa noite. Boa noite. Obrigado, Ulisses. Deus abençoe a sua vida. Eu ia pedir para você ficar tocando esse tecladinho até o final, mas eu não vou fazer isso não, é só brincadeira. Não, vai lá, descansa. Pô, o cara tá aqui desde as 3 horas da tarde, imagina pedir para você ficar aqui tocando mais. Bem, feliz ano novo para aqueles que eu não vejo desde o ano passado. Mas ninguém riu daquela piadinha de tio, né? Tipo, é pra ver ou para comer, né? Aquele tio do Natal, passamos as festas e algumas pessoas descansam, outros nem tanto, outros trabalham mais do que outros, para compensar, né, aqueles que estão viajando. No meu caso, eu estava descansando, podem ver que eu estou bronzeado, e me falaram que eu estava mais branco do que a areia da praia, então deu para pegar um pouquinho de sol. Bem, hoje não era o meu dia de compartilhar a palavra, mas coube a mim preencher a lacuna e trazer para vocês algo que eu estava meditando ao longo das 2 últimas semanas. Estava lendo alguns textos e algo que o Sérgio falou na semana passada me despertou, né, quando ele falava, parafraseava, né, a parábola ali do Senhor do Vinhedo, e eu estava imaginando como o mundo hoje está chato, né? Para alguns mais velhos, para mais novos, fica, pô, cheio de mimimi, né? Hoje em dia, algumas coisas, mas se a gente parar para pensar, outras coisas também estão melhores, né? Eu estava atrás do Fernando, estava me lembrando da minha época de adolescente, ele que era meu líder de adolescente, e pensando que realmente tinha algumas coisas que as pessoas eram mais, vamos dizer assim, menos chatas, né? Com algumas coisas, mas tinham outras dificuldades, que hoje em dia a gente não tem tanto, né? Sei que vários de vocês não devem ter andado aqui, mas era difícil eu sair de casa com aquelas fichinhas da Telerge, que você botava no orelhão. Eu posso estar me entregando um pouco aqui a idade, né? Mas eu botava lá no orelhão, tentava ligar, se a pessoa não estivesse em casa, você não conseguiu completar a sua ligação, né? Perdia. E muitas vezes, por exemplo, por causa disso, eu já lembro de ter ficado esperando na escola por horas depois, porque você não tinha como falar com seus pais, você não sabia se ia te buscar ou se não. Já fiquei também, esqueci a chave de casa, e aí não tinha como ligar, saber se tinha alguém em casa, para ir, se não ia, e você ia, dava com a cara na porta, porque não tinha chave. Isso já aconteceu muito comigo, e hoje é mais fácil, né? Você passa um WhatsApp aí, e rapidinho você encontra qualquer uma pessoa da sua casa que conviva com você, que possa te auxiliar. Mas hoje em dia a gente tem coisas que são muito chatas, como eu tenho visto como as pessoas estão muito absolutistas com muitas coisas, muitas filosofias, muitas questões, né? E esse é um ano importante de eleição, esse é um ano que, inclusive, o Rodrigo vai lançar depois um projeto com relação a isso. Eu não vou entrar muito nessa seara, mas hoje a gente vê as pessoas ficando muito polarizadas em muitos aspectos da vida, não só em política, não só em questão, por exemplo, da pandemia, mas são questões que, às vezes, nos afastam muito dos nossos entes queridos, não é verdade? Aí você fala, pô, já vou encontrar todo mundo agora nessa ceia de Natal, pô, eu vou ficar aqui na minha, porque fulano vai falar sobre isso e ele tem uma ideia contrária à minha. E a gente acaba sendo hoje bombardeado com muitas coisas e que nos colocam em filosofias humanas. E eu queria falar justamente um pouco sobre isso. Que nós, hoje em dia, temos sido, e eu falando global, tá, gente? Não só na igreja. As pessoas têm sido muito intolerantes com as outras pessoas próximas. A gente não consegue mais ouvir, né? Ou argumentar de uma forma saudável, salutar. E eu pensava muito sobre isso, sobre uma coisa que a gente pensa assim, poxa, fulano é muito radical, fulano é radical nisso, fulano é radical naquilo, mas tem uma coisa que devemos ser radical e que é absoluta sobre tudo: Jesus é o Senhor, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, amém? Outras filosofias, outras ideias humanas, outras questões, inclusive científicas. Se a gente pegar coisas científicas, você vai encontrar cientista falando sobre de uma forma e outro cientista falando de outra forma.
Na minha área, eu lembro quando eu comecei a estudar, eu ficava assim, poxa, como é que eu vou conseguir estudar? Chegava logo no início, o professor falava, olha, vocês têm que estudar as 7 correntes de doutrina sobre o assunto tal. Eu falava, poxa, tem 7 pessoas pensando diferente, eu tenho que estudar as 7, e o professor não acredita em nenhuma das 7. Então, eu pensava, eu vou estudar do professor que eu vou me dar bem. Aí, chegava lá na prova, ia bem. Mas, se ele perguntasse de uma das outras, cara, é muita coisa que a gente tem que estudar, entender. E, muitas vezes, a gente se coloca a entender as questões humanas, entender as filosofias humanas, e somos bombardeados desde criança na escola, com questões e pensamentos, inclusive na igreja, doutrinários a respeito da palavra de Deus, que muitas vezes nos afastam mais de Deus do que nos atraem a Ele. Amém? E nesses tempos difíceis que a gente vive, né, hoje em dia, tempos difíceis porque, né, todo mundo aqui de máscara, eu acho que todo mundo aqui preferia estar sem máscara, não é verdade? Todos prefeririam. Todos preferiram estar livre de vários assuntos que hoje não são matéria superada na nossa vida cotidiana, como esse vírus. Mas estamos aqui por quê? Porque é fácil? Porque seria muito mais fácil eu falar, chegar aqui hoje e trazer uma palavra de ânimo para os irmãos somente, de alegria, de superação, e não entrar no fato que eu necessito falar para vocês de preparar pelos dias difíceis que a gente vive. A gente vive tempos difíceis. É muito difícil a gente expressar a nossa opinião, é muito difícil a gente expressar o que a gente pensa sem ser massacrado. E eu falo isso como um cristão. Se a gente chegar no nosso trabalho, você tem que ser polido nas suas palavras, você tem que medir muito bem o que você vai falar hoje em dia. De um lado é bom, porque a gente não anda mais do lado do acusador, né? Não é aquele crente que vai ficar acusando, botando o dedo na cara de ninguém, se achando melhor do que os outros. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E um pouco que me lembrava disso na parábola, quando o Sérgio falava, que está lá em Mateus 20, do versículo 1 ao 16, não precisa abrir não, que eu só estou citando. E ali justamente o Sérgio falava, né? Ali há um princípio de Deus, quando fala que o reino dos céus é como aquela parábola, né? A pessoa, né? O Senhor vai e busca as pessoas para trabalhar em determinados horários e no final, aquele que recebeu, né, trabalhou o dia inteiro, ele questiona por que o outro que trabalhou só uma hora recebeu. E ele fala, ué, o dinheiro não é meu para eu dar da forma que eu quiser? Isso está em Mateus 20, esse versículo já é o 15. Então, eu parei para pensar e analisar. Realmente, a gente tenta sempre rotular Deus a diversas coisas que nós temos como princípio na nossa vida. Mas, como a gente pode ver nessa parábola, Deus ele não tem o rótulo que o ser humano tem. Porque, se ele tivesse, ele faria como o servo falou. Poxa, olha, eu recebi um denário para trabalhar o dia inteiro, ele trabalhou só uma hora, eu vou dividir, o cara trabalhou 8 horas, então ele vai receber 1/8 do outro, né? Mas a matemática de Deus é diferente. E a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Enquanto nós rotulamos e analisamos as coisas com os nossos olhos, os nossos princípios, filosofia, pensamento humano e o nosso raciocínio, Deus olha o coração. Muitas vezes a gente quer analisar as questões de maneira científica ou de maneira lógica, e não tem problema nisso. Mas se a gente só fizer assim, o que a gente está fazendo com a fé? E aí eu separei alguns versículos aqui, e eu deveria ler Romanos 11 todo, mas é muita coisa. Então eu separei alguns versículos. E para contextualizar vocês, aqui Paulo ele está escrevendo aos Romanos e ele está falando do que está acontecendo, o que aconteceu com os judeus, né? Porque eles vinham de ser o povo, o único povo escolhido por Deus, aqueles que receberam, né, essa honra de ser chamados de povo de Deus, que caminhavam com Deus e que diversas vezes, a gente sabe ao longo da história, se afastaram de Deus, né?
caíram, foram exilados, foram invadidos, foram levados, viraram escravos, voltaram, e muitas coisas aconteceram. E ele fala, ó, e Paulo ele começa a explicar, ele começa a dizer, olha, eles esnobaram, eles se esqueceram, e não só por eles, porque fala claramente ali no texto, e não só nesse, em outros textos bíblicos também, que os seus olhos foram escurecidos para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Porque Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, os olhos foram escurecidos, os ouvidos foram mudos para que eles não pudessem entender aquilo que Jesus estava falando. E aí fala da oliveira, e a gente vai ler a partir do 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e aqui ele está falando dos judeus, e tu sendo uma oliveira, né, de fora ali porque ele fala da oliveira cultivada. Eu vou parafrasear um pouquinho aqui mais e depois eu leio. Foi cultivada e a oliveira selvagem. Então, os judeus são como a oliveira cultivada por Deus. Deus é o agricultor. E nós fomos esses que eram selvagens e foram... Quando ele quebrou esses galhos da oliveira, ele colocou e enxertou a gente. Então, você sendo a oliveira brava, ou seja, a minha aqui diz silvestre, fostes enxertado em meio deles e tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Próximo. Não te glories contra os ramos, porém, se te glories, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aí pode pular para o 33. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E algumas coisas aqui que eu estava falando, e eu vou trazer de novo, eu fui pulando, porque senão seria muita coisa. E eu paro para escutar, inclusive hoje tem em moda dizer que, por exemplo, a salvação não se perde. A gente pode ler aqui que se os ramos foram tirados e fala para você tomar cuidado, que você pode ser tirado também, o que isso quer dizer? Toma cuidado. E por que aqueles ramos foram tirados? A gente vai ler depois um pouquinho no Salmo também 119, que ele fala um pouquinho do orgulho e da soberba, porque o povo judeu ele se colocava, ainda se coloca muitos, quem tenha conhecimento, conhece alguns judeus, você sabe que eles ainda se acham como o único caminho, assim como muitos cristãos, só que Deus nos chamou para um outro caminho, como a gente pode ler aqui, nós fomos enxertados, sabendo do que fomos enxertados, e não para vangloriar, mas sabendo que nós devemos ser sal e luz, para que outras pessoas sejam enxertadas também na videira. Amém? E o que acontece quando muitas vezes nós nos colocamos em situações de que a nossa mente, a nossa cabeça quer pensar por si só, nós estamos entrando no orgulho e soberba que achamos que já sabemos tudo. É ou não é verdade? E assim como os judeus achavam que sabia tudo, e veio Jesus, e Jesus mudou tudo, da água para o vinho, literalmente. Aonde precisava prestar culto não é mais lá. A forma, os rituais mudaram tudo. E eles continuaram na sua ideia fixa. Não enxergaram a mudança, não enxergaram o vento do Espírito Santo que soprava ali. E por isso que nós, que fomos enxertados, devemos tomar
cuidado, como fala aqui a palavra, Paulo fala aos romanos. Tomem cuidado. Por quê? Por que ele estava falando isso? Porque eles já estavam se sentindo melhores do que os judeus. E ele justamente nesse texto está explicando que a salvação veio dos judeus e que um dia Jesus iria novamente pregar a todos eles, mas que pelo momento, por hora, estavam surdos e mudos para escutar o que Deus tinha a fazer. E por isso que ele estava trazendo ao mundo todo, mas por eles veio a salvação, mas que não se achassem melhores do que aqueles outros. E muitas vezes a gente caminha dia e noite, a gente ouve falar, a gente debate com as pessoas e nós temos filosofias na nossa mente humana que colocamos e nos achamos superiores ao próximo, da mesma forma. E não só na palavra de Deus, em tudo. Eu não sei vocês, mas eu tenho algumas pessoas que é muito difícil conversar, porque são totalmente absolutistas, que é muito difícil falar. Porque qualquer coisa que você fale, você está sempre errado, você tem sempre um dado que é defasado ou que a pessoa sabe mais do que você. Então, para que você vai conversar? Você se afasta, não é verdade? E nós não devemos ser assim. E muitas vezes o cristão, ele se aparenta assim. Por quê? Porque ele se coloca como Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, mas você não é o único caminho. A sua mente não é a forma, porque Deus tem caminhos diferentes, nós temos testemunhos diferentes de como nós nos convertemos, como encontramos a Jesus, é ou não é verdade? E a gente quer botar como uma fórmula matemática, ou a gente quer que as coisas funcionem do mesmo jeito. Se a gente pegar a vida de Jesus, quantas vezes ele fez orações diferentes, quantas vezes ele curou de formas diferentes, quantas vezes ele foi contra aquilo que a gente achava que era correto. Ele fez totalmente diferente, por várias vezes. E por isso que os sacerdotes da época não entendiam Jesus. Por quê? Porque ele fazia conforme Deus falava com ele. E muitas vezes nós caminhamos e pensamos da nossa forma e esquecemos o finalzinho que a gente leu aqui, que é o quê? Que é por ele, para ele, todas as coisas. E muitas vezes a gente coloca o evangelho para mim, do jeito que eu quero, e para mim são todas as coisas, é ou não é verdade? Por diversas vezes, inconscientemente, não é que você pare para pensar e fazer isso, mas quantas vezes as nossas orações só estão sendo egoístas? Ou quantas vezes nós temos tempo dado a ajudar alguém ou estender o reino de Deus? E aí eu queria fazer só um parêntese, que me lembrei agora, que eu tinha até falado com as minhas irmãs do projeto Jesus Saciar Sua Fome, mas eu estava me esquecendo e agora o Espírito Santo me lembrou de quando eu estava falando desse ponto, que é justamente, graças a Deus, a gente tem recebido doações de roupas, de alimentos e pessoas sendo abençoadas. Mas sabe qual é o mais difícil? Pessoas que doem tempo. O tempo é justamente a coisa mais difícil de se doar. E a dificuldade do projeto hoje não é dinheiro, não é as doações. Claro que se tivesse mais dinheiro, mais arrecadação, poderíamos ajudar mais pessoas, mas estamos cumprindo as obrigações com as pessoas que estão inscritas. Mas a dificuldade é que só tem 4, 5 pessoas que vêm ajudar o sábado. Por exemplo, se eles tivessem uma escala com mais pessoas, se você doasse um sábado a cada 6 meses, poderia ter uma quantidade de trabalho sendo feita com uma carga muito mais leve. Mas as irmãs estavam me compartilhando que elas estavam esgotadas. Por quê? Porque é de mais trabalho para 3 pessoas, 4. Né? Então, hoje em dia, qual é o mais difícil? Que a gente doe o nosso tempo para que o reino de Deus seja estabelecido. É a mesma forma. Então, muitas vezes a gente tem as nossas ideias e as nossas filosofias, mas às vezes as pessoas... A gente pensa que, poxa, a pessoa está precisando de comida, eu vou ajudar com dinheiro, eu vou ajudar, mas às vezes ela está precisando ouvir um eu te amo, face a face, ver que tem alguém se importando com ela. Porque o nosso cartão de crédito passando, o nosso Pix enviando para uma conta de alguém, ele não fala tanto quanto você falando face a face com uma pessoa, amém? Só fugir um pouquinho aqui do meu tópico, porque eu me lembrei disso. Mas a palavra de Deus é assim, e muitas vezes a gente busca o nosso bem-estar, a gente busca o nosso desejo. E eu já falei isso aqui algumas vezes.
quando conhecemos o Senhor, quando entregamos a nossa vida a Ele, é normal, é natural que a gente comece a engatinhar. E qual é os primeiros passos? É você começar a pedir tudo para o seu pai. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas quando a gente começa a crescer e a gente começa a entrar na presença do nosso pai, a gente entende o que é o amor. E a gente não vem aqui para receber algo, a gente vem aqui porque a gente ama Ele. Amém? Não é esperando receber, porque Ele vai te dar algo lá fora, porque é melhor dar do que receber. E quando você começa a praticar o que é contrário ao que o mundo pensa, você começa a caminhar de uma forma diferente, você começa a ver a abundância do Senhor ao seu redor. Ele não te chamou aqui, não só nessa igreja, Ele não só te chamou aqui nessa terra, não te deu um chamado, te deu um direcionamento, desejos, vontades, para que fosse feita só o que tem no seu coração, mas para que você, aonde você estiver, você possa quebrar a filosofia mundana para trazer a filosofia do reino. Porque as coisas de Deus, elas são estranhas aos olhos do mundo. E muitas vezes nós mesmos questionamos. Quem aqui nunca questionou algo que Deus falou para você, uma palavra? Eu já várias vezes, pô, Senhor, vou fazer isso, mas, cara... E depois eu vejo o resultado. Por quê? Porque eu abri mão do meu pensamento, da minha mente, que podia raciocinar e falar, poxa, mas se eu fizer isso, eu vou ter essa consequência, aquela consequência. E Deus quebra essa linha de raciocínio, Ele traz algo completamente novo, porque é sobrenatural. E eu vou te dizer por que a gente não entende, a gente vai chegar lá. Porque a sabedoria de Deus é diferente. E só para que a gente tenha mais base bíblica, lá no Salmo 119, diz assim, no versículo 21, só para que a gente possa entender aquilo que eu estava falando um pouquinho antes. Tu repreendeste asperamente soberbos, que são amaldiçoados, que se desviaram dos teus mandamentos. Então, mais uma vez, ele não está falando aqui daquele que está no mundo, ele está falando daqueles que conheciam os mandamentos de Deus e ficaram soberbos, e deixaram de andar no mandamento de Deus. Por isso que eu estava falando, para que a gente tenha temor, como diz lá, Paulo escreve na carta aos Romanos, para que a gente tenha temor, porque muitas vezes a gente se acha correto e acaba que a gente deixa de consultar a Deus por a gente já achar que estamos, né, conectados com Jesus, mas essa conexão é diária, essa interação é diária. E muitas vezes a gente acaba ficando, como o povo judeu, né, o que eu estava trazendo o contexto lá de Jesus, ficou simplesmente 400 anos até aparecer João Batista, ser um profeta. Você imagina um povo ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E aí você acaba se achando que eu sou a própria voz de Deus na terra. Né? E não é nós, como a gente leu, é por Ele, para Ele. E ainda no versículo 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, a gente tem que olhar, viver em constante alerta, porque senão nós acabamos nos colocando como os sabedores da verdade ou nos ensoberbecemos. Por quê? Porque nós sabemos a verdade. E isso nos traz sabe aquele espírito de super-herói? Né? Eu lembro que uma época, eu fiz uma época na empresa, lá no RH, a gente fazia a entrevista de emprego, fiz as entrevistas de emprego, e na época eu nomeei isso síndrome do super-herói, né? Porque botava quais são os seus pontos fortes. Meu braço, minha força, meu intelecto, quais são os pontos fracos. Minha mãe, meu pai, minha irmã, ou seja, a pessoa acha que tem que usar máscara, né? Porque se alguém pegar, sequestrar, eu perguntei, mas por quê? Ele falou justamente isso, se alguém pegar minha mãe e meu pai, eu largo tudo. Então a pessoa tem aquele negócio que ninguém pode conhecer a sua identidade secreta, né? Parece que é um super-herói, o Homem-Aranha, tem que andar de máscara para que ninguém saiba quem ele é. Esse último filme, já dei spoiler, gente, desculpa. Bem, continuando. Então, a vida do cristão,
é sempre constante caminhar olhando para Deus. Porque se a gente deixar se influenciar por questões que a gente acha que são absolutas, ou questões que são, ao nosso modo de ver, já matéria superada, muitas vezes a gente vai acabar se caminhando para o lado do orgulho, da vaidade. E Deus, Ele não quer isso, nem para mim, nem para você. Ele nos chamou para andar em comunhão com Ele. Em comunhão com Ele. E algo que é muito interessante, eu estava lendo o Salmo 119 essa semana com a minha esposa. Ela não leu quase todo, mas uma piadinha de tio. Outra aspas aqui para vocês. Quem nunca ouviu um pregador falando, hoje vamos ler o Salmo 119 em todo, e todo mundo, né? Aquela coisa é a mesma piada do pavê para comer do tio no Natal para pregador, o Salmo 119. A semelhança é bem parecida. Mas ela leu quase todo, e algo me chamou muito a atenção, que foi o versículo 32, que eu sublinhei aqui. Correrei pelo teu caminho, dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. E eu fiquei meditando nesse versículo muito tempo. O Salmo 119 fala muito dos mandamentos da palavra de Deus. E fiquei meditando com tudo isso que eu estava lendo para vocês também, de toda essa mente mundana, de tudo que a gente é bombardeado na nossa vida, nas nossas escolhas, desde pequeno, e das nossas famílias, e de tudo que a sociedade traz. E muitas vezes o nosso coração ele é suprimido por todas as vontades ao nosso redor. Pensamentos, ideias, que às vezes não são nossos, mas a gente compra com unhas e dentes, e muitas vezes a gente está defendendo até pessoas que a gente nem conhece pessoalmente. Que eu pergunto para vocês, por quantas pessoas você colocaria a mão no fogo e falar, por esse aqui, irmão, eu entrego a minha vida? Por pouquíssimos. Talvez só por você mesmo. E muitas vezes a gente está defendendo ideias e filosofias que a gente não conhece nem a pessoa, da onde vieram, da onde saíram essas doutrinas. E isso tudo achata o nosso coração, nos torna o nosso pensamento lógico. E o coração, aqui, se a gente for olhar no original, ele quer dizer as nossas vontades, o nosso desejo, a nossa alma. E o nosso desejo, a nossa alma tem que ser esse, caminhar pelo caminho de Deus. Então, o nosso coração tem que ser um coração puro, aberto para a palavra de Deus. Não sendo sufocado pelo cotidiano, pelo seu trabalho, por pensamentos, muitas vezes, que a gente não sabe de onde vieram, para onde vieram, mas que te afastam do verdadeiro caminho de Deus. Quando a gente deveria buscar em Deus tudo. Quem nos representa, esse é um ano de eleição. Antes de votar, apertar aquele barulhinho que todo mundo sabe, por que você não dobra o seu joelho e pergunta para Deus quem você deve votar? Para que você tenha a consciência de que algumas filosofias e pensamentos que aquela pessoa tem sejam de acordo com a palavra de Deus e não com pensamentos mundanos, porque muitas vezes as ideias podem ser maravilhosas, mas como a gente viu aqui, e a gente vai ler um pouquinho mais, nós temos que nascer de novo. E lá em João 3, versículo 3, quando Jesus estava sendo ali perseguido entre aspas, né? Estava correndo atrás dele, Nicodemos, falou, Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? E ele fala, você precisa nascer de novo. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é tão profundo, que a gente lê sempre Romanos 12 também, a mente, mas é todo o nosso corpo. Não só a nossa mente, com tudo que a gente é, toda a nossa alma, todo o nosso espírito. Tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que morrer para filosofias mundanas, pensamentos mundanos. Você tem que morrer para várias questões
que te influenciam hoje a tomar decisão para que você tome decisão corretamente, da forma que Deus quer. Amém? Se você não nascer de novo, é o requisito básico, porque se você continuar lendo ali, ele fala do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não compreende, a gente não entende. E mesmo assim, meus irmãos, lá em Coríntios 2, versículo 9 e 10, diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem o coração do homem consegue compreender as coisas que Deus tem para cada um de nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Se você não tem um Espírito, você não consegue entender as profundezas daquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja, para esse bairro, para esse país. E mesmo assim, se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que, a gente pega outro texto, em 1 Coríntios 13, 11 e 12, ali fala que hoje a gente vê em parte, não é completo. Hoje eu tenho uma mera noção do que o Espírito Santo quer fazer. Por quê? Porque se ele trouxer toda a verdade, nós não andaríamos mais por fé, não iríamos mais confiar, já teríamos o entendimento daquilo que ele quer fazer. E ele quer o seu amor, ele quer aquele salto, um abraço a ele. E muitas das vezes, quando nós temos que dar esse salto de fé, a nossa mente humana nos atrapalha. E esses rótulos que o mundo traz, rótulos de tudo, meus irmãos, porque eu já ouvi de tudo, eu já estou um pouquinho mais, eu completo 40 anos, então eu já vi de tudo um pouco dentro da igreja, de doutrinas e de palavras e de sermões diferentes, mas eu, inclusive, já ouvi dizer que Deus era feminista, que Deus era machista, e pessoas afirmando que Deus é de esquerda, depois Deus é de direita, Deus é de centro, Deus é de cima, de baixo, do lado. E o que é Deus? Deus não é nenhum rótulo que o ser humano possa dizer o que ele é. Por quê? Você estaria colocando Deus um rótulo de um pensamento humano, e a gente acabou de ler que nem ouvidos ouviram e ninguém nem imaginou o que passa no coração de Deus. Como é que a gente pode rotular o que Deus é, meus irmãos? Como é que a gente pode dizer que ele é algo que é uma filosofia humana? E eu falo isso porque eu sei que hoje em dia entra dentro da igreja filosofias mundanas rotulando a Deus, ou querendo me rotular, querendo te rotular. E a gente não pode permitir isso. Por quê? Nós somos como o vento. Temos que ir para um lado e para o outro, para o lado que o Espírito Santo te chamar para ir. E muitas vezes nós nos apegamos com unhas e dentes a nomenclaturas, a rótulos, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Hoje em dia, eu lembro que eu gostava de música desde muito novo, e antes tinha... você gosta de quê? De rock. Hoje em dia... até a rádio que tocava rock no Rio de Janeiro, ela morreu, sabe por quê? Porque dentro do gênero rock tem pelo menos 30 micro-rotulações de gênero. E sabe o que isso acontece? O cara que gosta de punk rock não gosta de punk. Vocês podem achar que é a mesma coisa, mas não é. E o cara que gosta de punk não gosta de hardcore, que não gosta do metal, que não gosta do... Então, nenhum deles gosta deles mesmo. Então, ou seja, é muito difícil você ter algo que você vai falar para um número de pessoas tão diferentes. E é isso que o pensamento humano quer fazer, quer dividir as pessoas, separar. Naquilo que a gente deve ser radical é Jesus, acima de tudo, o caminho é a verdade. Mas esses rótulos nos afastam do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus tem para a igreja e o que Deus tem para esse país. E nos afastamos. E muitas vezes a gente poderia estar sendo luz, estar trazendo a paz, o amor, mas não podemos. Por quê? Porque já ficou indisponível conversar com pessoas da mesma família. Por quê? Por todo o pensamento humanista que tomou o mundo, de que eu estou certo e você está errado. E as pessoas não querem mais ouvir e saber que uma coisa é o seguinte, meus irmãos,
já estou com a idade já para saber que só o caminho de Jesus é que não tem curvas. Mas para eu chegar àquela porta ali, que é um caminho normal, por exemplo, no meu trabalho, eu posso pegar a direita, posso pegar a esquerda, posso pegar por ali. Há diferentes caminhos. Não sei se vocês me compreenderam, não para o caminho de Deus, mas para várias escolhas da nossa vida. Deus permite que a gente, às vezes, tome um caminho mais, vamos dizer, difícil, como o povo no Egito. Eles poderiam chegar em poucos dias, mas tiveram que levar 40 anos circulando. Se a gente escutasse a Deus, talvez a gente não ficasse circulando tantos anos em pensamentos, às vezes autodestrutivos, destrutivos de Deus. E um dia, fala aqui, hoje vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. E é exatamente isso. Hoje a gente tenta muitas vezes ser absolutista em coisas que a gente pode ser maleável, mas no que a gente tem que ser firme e forte, como a palavra de Deus, os estatutos que não mudam, a gente quer ser seletista. Porque hoje eu conheço muita gente que aquele versículo que fala, que a gente leu aqui em Romanos, que é dele por ele, para ele, todas as coisas, e a sua é a glória, as pessoas querem encaixar perfeitamente na sua vida a palavra de Deus. Nesse determinado momento, eu encaixo isso aqui, eu encaixo isso. Meus irmãos, é o contrário, a nossa vida tem que ser entregue e vivida para Ele, e não o contrário. Queremos muitas vezes acomodar a palavra de Deus aos nossos casos concretos e trazer a realidade nossa, mudando inclusive os versículos. Muitas vezes eu vejo pessoas modificando ideias do versículo para que possa ser encaixado no seu caso concreto. Eu falo isso porque eu já recebi até alguns e-mails, alguns WhatsApps com a palavra, um versículo cortado ao meio, e ali tem uma vírgula, a pessoa, em vez de vírgula, bota ponto final. Porque continua, eu digo isso, aí vírgula, porém, se você fizer assim, a pessoa esquece do porém e fala, não, vou viver isso aqui. A nossa vida tem que ser um reflexo da glória de Deus nessa terra. Aonde a gente vá, a gente não precisa ficar discutindo, porque não é seu convencimento, o convencimento é do Espírito Santo. A gente só precisa abrir a boca e falar do amor de Deus. Expressar o amor de Deus. E como é que você expressa o amor de Deus? Muitas vezes ouvindo. Mas é difícil, né? Muitas vezes é melhor ficar falando do que ficar ouvindo. Mas Jesus, ele nos chamou para ser diferente. Jesus, ele não veio como um sacerdote daquela época, ele veio mudar e revolucionar tudo. Porque se Jesus viesse e se acomodasse conforme a doutrina e a vida do judeu naquela época, ele não teria mudado o mundo como ele mudou. Não teríamos nós aqui hoje. Não seríamos os galhos enxertados na oliveira. Então, Deus quer que a gente permita, eu já estou chegando ao final, mas não precisa subir não, um grupo de louvor, depois se puder botar uma música, só uma música instrumental para oração. E Deus, ele quer que nós caminhamos nessa terra de forma a trazer a esperança ao mundo. Não trazer mais medo, não trazer discórdia, não trazer mais do mesmo. O que é o mais do mesmo? A gente entrar no elevador ou na empresa, rapaz, está difícil mesmo, esse vírus e tal, e a gente vai, não dá para sair, e a gente acaba ficando cabisbaixo, e quanto mais medo a gente gera no próximo, mais medo a gente tem, mais medo cresce, tudo muito mais. Eu estou falando para vocês não se cuidarem, eu estou falando que quanto mais você fala, a nossa palavra tem poder, então começa a decretar o contrário, isso está chegando ao fim. Começa a decretar o contrário na sua vida. Deus tem me guardado. Deus tem guardado a minha família. Começa a trazer esperança onde não tem, porque o que hoje não tem no mundo é esperança. As pessoas estão com medo, as pessoas não sabem o que esperar. E você é aquele que deve quebrar esse pensamento mundano.
trazendo a esperança. Ele quer que você seja a esperança onde não há esperança. Ele quer que você seja a luz no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. E muitas vezes nós estamos nos afastando porque a filosofia, o pensamento dele é muito diferente. Irmão, aprenda a trazer o seu pensamento de uma forma diferente, porque o único pensamento que você tem que ser absoluto é que Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que a gente tivesse vida eterna. E Ele trouxe o mandamento de amar as pessoas. E quanto mais nos apegamos a pensamentos humanos, mais a gente se afasta. Quanto mais a gente se apega ao medo gerado por meios hoje vinculados em televisão e tudo mais, que a gente pode ver, pode ler e pode receber por WhatsApp, mais a gente se afasta. Mas que você possa trazer a esperança, que você possa colocar diante de Deus. Eu queria que a gente ficasse de pé e que a gente colocasse o nosso coração, a nossa mente, realmente diante de Deus essa noite. Que você permitisse que a sua mente fosse renovada. Se você tem alguns pensamentos que você fala, poxa, será que isso vem de Deus? Será que isso não vem de Deus? Será que eu estou sendo muito intransigente nessa área? Será que Deus faça uma mudança na minha vida? Coloque realmente não só a sua mente, todo o seu corpo. Que seja renovado, para que você não ande mais em ideias que às vezes nem são suas, mas que você leu, que você buscou, talvez tenha até base científica, mas nós cremos num Deus que Ele criou a ciência, Ele pode alterar a ciência, amém? Porque para Deus não há impossível, mas muitas vezes nós colocamos rótulos em Deus. Eu queria que você nesse momento se colocasse, realmente abrisse seu coração. E algo que Deus colocou no meu coração é que eu pedisse perdão por diversas vezes por eu ter limitado o poder de Deus na minha vida, por encaixar Ele em pensamentos meus. E assim eu limitei o agir de Deus na minha vida e na vida de pessoas próximas a mim. Senhor, te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que limitamos o Teu agir, o Teu poder, ó Pai, com base na filosofia, na humanidade, Senhor, com base às nossas limitações, Pai. Te pedimos perdão, Pai, por diversas vezes, Senhor, tentar cumprir de qualquer forma aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas com a nossa força, Pai, com o nosso intelecto. Pai, queremos colocar cada passo da nossa vida diante de Ti, Senhor. Queremos estar alinhados com a Tua palavra. Queremos estar alinhados, Senhor, com o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Queremos viver, ó Pai. Queremos viver segundo a Tua vontade. Aproveita esse momento para colocar diante de Deus qualquer pensamento, ou pedir perdão por qualquer momento da sua vida que você tentou assumir completamente a direção, no sentido de alterar algo que o Senhor te deu para fazer. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor leve sobre si, ó Pai, todo o peso, todo o fardo, Senhor. Libera agora as mentes dos meus irmãos, ó Pai. Sopra, Pai, agora um vento suave, Senhor. Traga um vento, Senhor, de mudança, de alívio, Senhor. As mentes renovadas, Senhor. Que possamos morrer para que o Senhor possa viver em nós. Que cada passo, que cada direcionamento da nossa vida seja com base, Senhor, na Tua palavra. Que jamais, Senhor,
modifiquemos aquilo que está na sua palavra, Senhor, pelos nossos próprios pensamentos, ó Pai. Porque confiamos na tua palavra e sabemos, ó Pai, que muitas vezes não iremos compreender, porque hoje vemos em parte. Mas que a nossa mente, um dia, Senhor, será completa para entender a plenitude da sua vontade, te ver por completo, Pai. Mas por hora ainda não compreendemos completamente, Senhor, o que o Senhor tem para fazer, ó Pai. Te pedimos perdão, Pai, por limitar o teu poder na nossa vida, por limitar, ó Pai, o teu mover, por limitar quem tu és, ó Pai. Quebra agora, Senhor, todo o rótulo, Pai, toda a caixa, Senhor, que o Senhor foi colocado, Pai, diante das nossas vidas, do nosso coração, Pai. Que o nosso coração possa crescer cada vez mais, Senhor, aberto, sem nenhum limite, Senhor, da sociedade, mais amplo para receber a tua palavra, Senhor, e viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E a gente tem um testemunho aqui no final. Aquela que sempre nos chama, nos apresenta, sempre com muita elegância e graça. Hoje ela vai trazer um testemunho, então eu queria que vocês estivessem atentos a ouvir aqui o testemunho da nossa irmã Luana. Hoje sou eu que te chamo, Luana, vem aqui. Na verdade, é um testemunho mais da minha mãe, é meu também, né? Porque eu estou nessa luta de oração, então é meu também. Gente, desculpa, assim, se eu me enrolar, se eu me perder e voltar, que eu sou um pouco assim, né? E eu não tinha meio que me preparado para isso, mas aí o Vitinho falou, eu até fiquei pensando, tipo, não, mas eu não pensei, sabe, em falar nada. E aí, quando eu cheguei, no meio do louvor, começou a tocar aquele louvor, Pode Morar Aqui. E aí eu senti no meu coração que era uma confirmação de que eu tinha que compartilhar o que ele tem feito na vida da minha família e na minha vida, né? Que isso não pode parar em mim, eu não posso ser egoísta a esse ponto, né? Preciso dividir para que isso possa se transbordar, porque da onde veio essa vitória está vindo muito mais. Mas é o seguinte, vocês sabem que eu me converti e a minha família até então ainda não tinha se convertido, né? Não tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus. Então, desde 2016, que foi quando eu me converti, eu venho orando por isso. E o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito difícil, por muitas questões. E eu vim morar com meu pai, e por um tempo eu me senti rejeitada pela minha mãe, fui muito machucada, enfim. Até cheguei a contar um pouco no Nova Mulher, quem estava aqui vai lembrar um pouco. E aí, em outubro do ano passado, Deus começou a agir de uma forma diferente. Ele sempre se mostrou cuidando da vida da minha mãe, dos meus irmãos, da minha, mas em outubro ele começou a fazer algo diferente. E a minha mãe, ela começou a sentir muitas dores no útero. E ela tinha ovário policístico, ela foi numa médica ver o que podia ser. Porque ela estava sentindo, na verdade, desde maio. Só que a médica que ela foi em maio deu hormônio para minha mãe tomar. E aí acabou crescendo o tumor que a minha mãe estava no ovário. Só que minha mãe não sabia que era um tumor e nem que era no ovário. Ela só seguiu a recomendação da médica em maio. Quando foi outubro, minha mãe, com muitas dores, voltou numa médica diferente. E a minha mãe estava sem plano de saúde, então ela pagou a consulta. E aí foi numa médica diferente, e a médica foi muito desumana, assim, chegou, pediu uns exames para minha mãe, e quando minha mãe voltou com os exames, ela chegou e falou, olha, você está com câncer de ovário, se você não operar, em até 3 meses você vai morrer. E falou assim, sabe, na lata, é isso. E a minha mãe não tinha dinheiro para operar, ela estava sem plano, ela ia fazer o plano, só que a carência do plano não cobriria, né? E aí seria mais de 120 mil reais para minha mãe operar, assim, às pressas. E minha mãe não tinha. Então, minha mãe ficou desesperada. E eu fiquei desesperada com a notícia, né? Porque, poxa, você recebe, assim, uma notícia de repente. Mas Deus me mostrou desde o início que Ele estava cuidando. Eu tive um sonho. No dia que minha mãe me contou isso, foi uma quarta-feira. Eu lembro que eu sonhei que eu estava num mar, assim, e eu tentava mergulhar para passar a onda.
e eu não conseguia mergulhar, e era um mar muito escuro, e eu estava com muito medo, e eu não conseguia mergulhar. E quando eu acordei, aquela onda passou, e eu não me afoguei, eu não fui arrastada pelo mar. E quando eu acordei, eu lembro que eu estava eu escutei, assim, quase audível, mas dentro da minha cabeça, que eu não precisava temer, porque ele não ia deixar eu me afogar. E desde aquele dia, na quinta-feira de manhã, ele começou a cuidar de tudo. A minha mãe conseguiu uma vaga no Hospital Federal de Ipanema, com uma indicação da minha chefe até, para poder operar lá, que é um hospital público, né, federal, mas que como é que fala? Referência, essa palavra, isso. Que é referência. Então, desde então, minha mãe, pronto, ela foi atendida no dia seguinte. Em menos de um mês, minha mãe já tinha feito todos os exames. E aí, a médica falou assim, em dezembro, olha, dia mais ou menos, acho que 15 de dezembro, 16, a gente vai te ligar, como sua cirurgia tem que ser feita às pressas, a gente vai te ligar ou no Natal ou no Ano Novo. Se a gente não te ligar nessas datas para você vir operar, vai ser em janeiro. A minha mãe falou, beleza. E aí, a minha mãe, até então, as dores tinham cessado. Mas depois desse dia, minha mãe começou a sentir dores insuportáveis, tipo, muita dor da minha mãe chorar de dor. Ela não conseguia ficar em pé, era muita dor, porque esse tumor estava com mais de 15 centímetros, que é muito grande. E o nome é teratoma. E ele tem como se fosse dentes. Então, como estava muito grande, ele estava começando a empurrar os órgãos da minha mãe e dói, né? Porque tem essas pontas. Então, ela estava sentindo muita dor. E aí, no dia 25 de dezembro, a primeira coisa, assim, muito sobrenatural acontece. Que eu já andava muito desesperançosa em relação ao meu relacionamento com a minha mãe, achando que, a transformação vem para todo mundo, mas talvez eu tenha que aceitar que meu relacionamento com a minha mãe vai ser sempre difícil. E é isso, continuar amando ela e aprender a lidar. E acho que meu desânimo, assim, né, achando que a situação era muito impossível, foi aí que Deus falou, é agora que eu vou me manifestar, né? Que aí ele começou. Dia 25 de dezembro, eu lembro que foi a primeira coisa, assim, muito sobrenatural. Minha mãe me pediu perdão pela primeira vez e por algumas coisas. Eu nunca vi minha mãe pedir perdão para nada, nem para ninguém na vida. E aí ela me pediu perdão, a gente estava na lagoa com os meus irmãos, do nada começou a tocar um louvor de fundo na lagoa, tipo, ok, né? E aí a gente começou a conversar, ela me pediu perdão, falou que Jesus me amava e tal, eu lembro que eu fiquei emocionada, e vim para casa, passou, já, aquilo ali para mim já valeu por muito, né? Mas Deus não parou ali. Naquela semana, minha mãe virou e falou assim, poxa, filha, queria passar o ano novo numa igreja, adorando a Deus com seus irmãos. Aí então, né? Eu ia passar realmente na igreja. Aí eu falei, não, calma aí, né? Eu vou passar na igreja, você quer passar comigo? Vai ter um culto lá e tal, lá na Lagoinha da Zona Sul, se você quiser passar. Aí fiquei, mó animada, né? Ela falou, queria, ela falou, quero. Mas sabe quando você fica feliz, mas fica meio com o pé atrás, pensando que alguma coisa vai acontecer no dia, vai dar errado, ela não vai, aquilo ali não vai, é bom demais para ser verdade? Pois é, eu estava assim, só estava acreditando quando eu chegasse lá e visse que ela estava lá. E aí, quando a gente estava indo, minha mãe não conseguia Uber, não conseguia táxi. E eu lembro que eu estava indo no carro com a Rafa e com a tia Karine e com o tio Rodrigo, e eu falando, ai, meu Deus, estou achando que essa vai ser a desculpa. Ela não vai porque não tem táxi, não tem Uber, não estou conseguindo chamar e tal. Mas minha mãe conseguiu, chegou até antes da gente lá. Passamos a noite, a virada, louvando. Gente, quando o louvor começou, meu irmão do meu lado, louvando. Tipo assim, ele não sabia as letras, mas ele estava lendo. E estava cantando, como se ele já, tipo assim, de todo o coração dele. Vocês estão entendendo o que foi aquilo para mim, sério. Eu só chorava. E aí a minha mãe também louvando, chorando. E eu só chorava, agradecida por aquilo ali, sabe? Porque estava realmente bom demais para ser verdade. Sei lá, sempre sonhei em viver isso, mas nunca imaginei que eu fosse viver de fato, sabe? E aí, no final, vira a noite, no final a gente está lá fora, vendo os fogos, aí o tio Rodrigo vira, pede para orar pela minha mãe, aí depois ele fala assim, e aí, você gostou? Aí a minha mãe vira e fala assim, a gente vai ficar aqui. Aí eu, como assim, né? A gente vai ficar aqui? Que isso? Você não falou nada assim?
E aí, no domingo, ela pediu para ir no culto. Fomos nós para o culto da Lagoinha no domingo. Gente, mas Deus é tão bom. A Rafa estava comigo, a gente sentou atrás da minha mãe e dos meus irmãos, né? Aí ela filmou para que eu pudesse guardar de recordação. Eu nem tinha pensado nisso na hora e ela filmou. Bê, se você puder botar aí o vídeo, no final do culto, o pastor fez um apelo, né, para quem queria ali reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a minha mãe e o meu irmão levantaram a mão, né? Foram uma das pessoas que levantaram a mão. Então, no primeiro domingo do ano, dia 2 de janeiro de 2022, a minha mãe e meu irmão entregaram a vida para Jesus e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, né? Esse vídeo aí. Tá sem som, mas... Amém. Quem está aqui comigo diz amém. No 3. Esse é meu irmão. 1, 2, 3. Existe alguém? Levante sua mão. Isso. E essa é minha mãe. Isso. Glória a Deus, muito bom. Você que levantou sua mão, vem aqui. Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá. Vem aqui na frente. Vem. Sai do seu lugar, seja ousado. Se vergonha. Vem. A minha mãe, ela estava sentada. Pastor, eu quero viver uma nova história. Pode parar. Vem. Pode parar. A minha mãe estava sentada porque ela estava com muitas dores, né? Aí tá, beleza, gente. Esse dia também já foi né? Muito feliz. O dia feliz da vida. E aí... Mas também Deus não parou por aí. Né? Na segunda-feira de manhã, a minha mãe recebe uma ligação do hospital. E, assim, isso para mim foi uma demonstração muito grande do cuidado de Deus com a vida da minha mãe, sabe? Como quem diz assim, agora que você entregou a sua vida para que eu pudesse cuidar, eu vou mostrar para você que eu cuido de você em todos os detalhes, sabe? E aí, na segunda-feira de manhã, minha mãe recebeu uma ligação do Hospital Federal de Ipanema, falando, olha, você vai ser internada amanhã para operar. E aí foi um mix de emoções. Minha mãe ficou muito feliz, mas ela ficou desesperada também, porque ela ficou com muito medo, tipo, não, é amanhã, e agora? Não tô pronta para isso e tal. Aí tá, lá foi ela operar. Meu irmão orando por ela, gente, muito bonitinho, falando, não, mãe, é o ano da vitória, Deus está te dando de presente essa cirurgia, não é para você ficar com medo e tal. Aí tá, minha mãe foi para o hospital internar, né, na terça-feira. A cirurgia dela seria só na quinta, mas ela tinha que ficar internada desde terça. E eu fiquei orando muito para que Deus desse um verdadeiro encontro, né, para minha mãe, um verdadeiro encontro, né, um encontro dela com ele face a face, para que ele cuidasse de tudo, que fossem, assim, anjos cuidando da minha mãe naquele hospital, sabe? E aí, no quarto da minha mãe, aí que começa o testemunho dela, do que ela viveu naquele dia, que foi, de fato, um divisor de águas aí na vida dela. Ela contando é muito melhor do que eu, porque ela fala o que ela falou, as coisas que ela sentiu, é muito lindo, e espero que um dia ela possa vir aqui contar para vocês. Mas, enfim, minha mãe estava dividindo o quarto com uma senhora cristã, cristã, tipo assim, assembleiana, reteté, entendeu? Bem cristã. E aí, na palavra, assim, sabe aquela senhora do fogo assembleiana? Essa senhora era Persília, né, que dividiu lá o quarto com a minha mãe. A minha mãe, que tinha acabado de entregar a vida para Jesus, e uma senhora do centro de Macumba. Mas aí tá. Minha mãe só ficou sabendo disso depois, né? Aí, quinta-feira de manhã, chega o dia da cirurgia, minha mãe acordou com uma paz para operar, e ela tinha pedido isso na quarta-feira. Ela tinha falado, poxa, Deus, me dá essa paz, me dá uma paz, sabe? Eu quero sentir a sua paz. E aí, na quinta-feira, minha mãe acorda muito feliz para operar, ouvindo louvores, me mandando fotos, sorrindo, é hoje, uhul e tal. E aí, quando dá umas 8 da manhã, quinta-feira lá é dia de visita no hospital, por volta de 8 da manhã, a filha de uma das senhoras vem visitar a mãe. Não tinha nem porquê, porque ela não tinha nem operado ainda, mas ela veio para entregar alguma coisa, sei lá. E aí foi nisso que, quando ela chegou no quarto, ela já chegou falando assim, ela viu a Bíblia da minha mãe em cima da mesinha lá, e aí minha mãe disse que ela já chegou falando assim, olha, gente, eu respeito a religião aqui de cada um, mas eu sou macumbeira não, desculpa, eu sou do centro de Macumba,
Mas, ó, sou de Deus, tá? Sou super boa também e tal, não sei o que, falando umas coisas assim. E tá, ninguém entendeu porque que ela falou aquilo, né? E minha mãe falando, tipo, tá, ok, seguiram a vida. E aí ela foi lá, ficou um pouquinho e foi embora. Quando essa menina saiu, entra um médico falando assim, olha, gente, vou ter que dar alta para vocês, porque o ar do centro cirúrgico acabou de parar de funcionar. O ar do centro cirúrgico quebrou, acabou de parar de funcionar, a gente não está conseguindo fazer ele ligar. Então, se as peças não chegarem, se a gente não conseguir consertar ele aqui o quanto antes, não vai dar para operar vocês, porque a gente não pode fazer isso sem o ar funcionando. Então, vocês têm aí tem 1 hora aí para ver se vocês conseguem, na oração de vocês, naquilo que vocês acreditam, fazer esse ar funcionar, senão a gente vai ter que dar alta para vocês. Aí tá, o cara saiu. Aí minha mãe disse que ela ficou, não. Deus, eu com essas dores todas, você não me fez vir para cá para eu voltar com dor. Essa cirurgia é para mim. Não. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, que a Luana fala. Então, não, eu vou sair daqui com essa cirurgia. Só saio daqui operada. Aí minha mãe me mandou um áudio. Bom, Luana, olha só. Vou entrar em oração aqui com as meninas do meu quarto. Ora aí, porque o médico veio, falou que o ar quebrou e que a gente não vai poder operar. Ora aí, Luana, para esse ar voltar. Ora, Luana. E aí desligou. E aí, nisso, minha mãe diz ela que ela botou o fone lá e começou a orar. Ela ficou meio inquieta, andando de um lado para o outro no quarto, orando e escutando o louvor, Pode Morar Aqui. E ela ficou em looping, escutando esse louvor. E aí, até que uma hora, ela andando de um lado para o outro, declarando que ela ia operar, que ela não aceitava sair de lá sem cirurgia e tal, que não sei o quê. Aí, essa senhora, macumbeira, né, chegou, minha mãe disse que ela estava incomodada de ver a minha mãe, sabe, orando e declarando e tal, que ela chegou na minha mãe e falou assim, Andréia. Aí cutucou a minha mãe assim, minha mãe, que foi e tal, e tirou. Calma! Se não for pra gente operar, tá tudo bem. A gente vai pra casa, depois a gente volta. Eles chamam a gente. Fica calma, fica tranquila, não precisa ficar nervosa, não. Aí minha mãe disse que virou e falou assim, não, eu tô calma, eu tô muito calma. Mas é que tô aqui só orando, mas eu tô calma. Aí botou o fone assim de novo. E aí minha mãe foi pra janela. Começou a orar na janela. Aí, a senhora que eu falei que é assembleiana, ela tinha ido para o banheiro, orar no banheiro, num lugar secreto, né? E aí, minha mãe, daqui a pouco, quando começa aquela parte assim, já estou com as vestes brancas, eu abro a porta, pode morar aqui. A minha mãe, ela falou que ela sentiu de ir para a porta do quarto que elas estavam, abrir a porta e falar que Jesus podia entrar. Aí minha mãe saiu da janela, falou assim, Jesus, eu estou com as vestes brancas. Aí abriu assim a porta do quarto e falou, Jesus, vem. Falou em voz alta mesmo, que ela falou, Jesus, vem. Eu estou com as suas vestes, pode morar aqui. Eu abro a porta para você entrar. Vem, Jesus. E aí, nisso, ela fez um ato profético, né? Ela nem sabia o que ela estava fazendo, mas era um ato profético ali. E aí, nisso, ela voltou para a janela para orar, e aí ela ouviu uma voz falando, você vai operar agora. Diz ela que escutou uma voz assim, até feminina e tal, falando, você vai operar agora. E aí, nisso, ela tirou o fone e falou assim, cadê? Agora? E aí, só que nisso que ela fez, cadê agora? A senhora Persília, que estava orando no banheiro, também escutou essa voz, porque ela saiu do banheiro falando assim, aonde? Cadê? Vamos agora? Também, sabe? Ao mesmo tempo. E aí as outras duas meninas ficaram assim, o que vocês estão falando? Vamos agora para onde? Aí elas, eu ouvi uma voz falando que eu ia operar agora. Aí a Persília, eu também. Eu ouvi uma voz falando, me chamando para operar. Aí essa Persília disse que virou para minha mãe e falou, Andreinha, então é pra gente essa cirurgia. Você estava orando? Eu estava orando no banheiro. Aí minha mãe, eu estava orando aqui também. A gente vai operar. Ela falou, vamos fazer uma corrente de oração? Aí, vocês se importam? Aí as meninas, não. Aí elas deram a mão assim no quarto para orar. E aí minha mãe falou que a Persília começou a orar. Aí a Cristina depois orou em seguida. Aí chegou a vez da minha mãe.
E a minha mãe, ela nunca foi muito de orar, assim, sabe? Ela fala que ela não sabe, falava que ela não sabia orar. Ah, não, ora aí porque eu não sei orar e tal. E aí, nesse momento, disse ela que ela não sabe nem o que ela estava falando, que ela só lembrou de umas palavras que ela me escuta às vezes falando, e ela começou a falar uns negócios. E só depois que chamou a atenção dela isso, né? Mas que na hora ela começou a orar lá, e aí, de repente, ela começou a falar assim, está repreendido toda a força do mal que está tentando prevalecer aqui, está repreendido, porque a vontade de Deus vai prevalecer nesse lugar. Aí foi a vez, em nome de Jesus, amém. Aí chegou a vez da Jussara, que era macumbeira, orar. Aí minha mãe disse que na hora ela não conseguiu falar. Aí isso chamou a atenção da minha mãe, porque foi logo depois da oração da minha mãe que minha mãe falou, está repreendido, sabe? E minha mãe nunca foi de falar isso, ela falava que não sabia nem o que era isso, ela veio até me perguntar o que era. Aí ela falou que quando essa moça não conseguiu falar, chamou a atenção dela. Aí ela, estranho. E aí tá, a moça ficou calada, aí a Persília falou, Jussara, agora é você. Aí ela falou, amém. E aí pronto, acabou. Terminaram ali a oração, aí entrou uma moça, aí minha mãe, é você que veio chamar a gente para cirurgia. Aí ela, não, fica quietinha aí no seu canto que eu não vim falar com você não, meu papo aqui é com você está recebendo alta, arruma suas coisas e vamos embora. Para Jussara, né, virou e falou isso, saiu. Aí minha mãe, elas ficaram meio assim, né? Nossa, que grosseria, troco de nada, mas tá bom. E aí a Jussara foi embora. Depois essa mulher, essa enfermeira também nem voltou no quarto, ou seja, era só para levar o despacho embora, né? Assim. Ai, desculpa, se o Sérgio estiver assistindo isso em casa, ele vai brigar comigo, porque isso está no YouTube e eu esqueci, desculpa. Obrigada. Que a gente está em família, né? Aí, enfim... Aí, senão me distrai, gente, calma. Aí tá, Jussara foi embora. Gente, foi só essa moça ir embora, não tô brincando, que veio o médico minutos depois no quarto falando, Andréia, bora, que agora você vai operar, o maqueiro tá vindo te buscar. Foi só o tempo da minha mãe me mandar um áudio. Luana, tô indo operar e tal, que foi o áudio rapidinho, que eu até mandei lá no Fusão, que alguém até falou, nossa, que áudio rápido e tal, que ela mandou assim, correndo, e foi. E aí, gente, minha mãe no caminho, na cadeira de rodas, subindo pro centro cirúrgico, minha mãe fala que ela começa, ela estava chorando muito, porque ela estava muito admirada, ela estava vendo muito cuidado de Deus com a vida dela através daquelas pessoas, sabe? E aí ela ficava, nossa, Jesus, então foram essas pessoas que você preparou para me operar, para cuidar de mim e tal, obrigada. E aí ela, na cadeira de rodas, ela não reparou, só depois que ela estava com a mão assim, sabe, como se ela estivesse segurando a mão de alguém. E aí ela olhando assim para o vidro, ela aqui sentada na cadeira de rodas, e aí o vidro, e ela olhando lá as coisas, as pessoas preparando ali onde ela ia ser operada, né? E aí, de repente, ela viu uma mão muito grande, de uma luz branca, assim. Aqui é a maca, né, de metal, a cama cirúrgica, que ela ia deitar. E ela viu uma mão muito grande, em forma de luz, assim, estendendo a mão na direção daquela cama cirúrgica. E aí, quando ela olhou para a mão dela, ela estava com a mão assim. Aí ela ficou, eu estou segurando a sua mão, você está me dando a mão, sabe? E ali ela ficou muito emocionada, muito agradecida. E ela falou, eu estou pronta, porque eu sei que você está cuidando de mim e tal. Aí levaram ela lá para dentro. Quando ela estava deitada, o anestesista chegou para poder pôr a anestesia nela. Aí ele começa a conversar com ela, né? Olha, você já operou alguma vez e tal? Aí minha mãe, não, só eu tive... A única cirurgia que eu fiz foram os partos dos meus filhos e tal. Aí falou, né? Aí minha mãe conversando com ele falou, que o meu anestesista foi fulano de tal nas 3 vezes. Aí ele, nossa, esse cara é uma referência até para mim, ele é muito bom. Eu não sou tão bom quanto ele, mas vou cuidar muito bem da senhora. Aí minha mãe disse que virou, olhou assim no olho dele e falou assim, não, você é muito melhor do que esse doutor, que eu não sei o nome, você é muito melhor do que ele, porque Deus te preparou para estar aqui cuidando de mim. Deus preparou os melhores e você é o melhor. Aí, nisso, ele agradeceu e tal, e botou a anestesia. Mas, assim, eu acho legal
perspectiva que a minha mãe estava tendo, sabe? De que todo mundo que estava ali não eram quaisquer profissionais, sabe? Eram os melhores, porque ela estava crendo de todo o coração dela que eram as pessoas escolhidas por Deus a dedo para cuidar dela, sabe? E aí, enfim, ela operou, foi um sucesso a cirurgia, e quando ela voltou para o quarto, que ela já estava acordando, ela falou para a enfermeira, nossa, ainda bem que o ar do centro cirúrgico voltou, né, para conseguir fazer todas as cirurgias e tal. Aí a enfermeira falou assim, não, a gente deu alta para todo mundo, a gente só está fazendo a cirurgia sua e da sua amiga, e eu não sei nem como que eles estão fazendo, porque o ar não voltou a funcionar, só está com ar em um leito no centro cirúrgico, que é o que operou vocês. Aí minha mãe ficou, nossa, mas caramba, será que essa moça não está enganada? Como assim, tal? Aí no dia seguinte minha mãe resolveu perguntar de novo, só para tirar a prova, sabe, daquilo. Aí ela, nossa, ainda bem, né, que o ar voltou. Aí o outro enfermeiro, né, que tinha mudado o turno, falou a mesma coisa, que não, que na verdade só aquele leito que operou elas duas, a minha mãe e a outra senhora, que também estava lá, né, para receber o cuidado de Deus, que conseguiram ser operadas. O resto voltou tudo e eles só iam fazer cirurgia de novo na quinta-feira da semana seguinte. E depois da cirurgia das duas, o ar nem daquele leito estava mais funcionando. Então, assim, foi realmente muito cuidado de Deus em tudo isso, sabe? Para que a minha mãe pudesse ter uma experiência com Ele, para que a minha mãe pudesse ver o cuidado dele com a vida dela, né? E aí, gente, não parou por aí, eu sei que eu já estou muito longa e tal, mas só para finalizar, no domingo eu fui para a casa da minha mãe, ela teve alta no sábado. No domingo de manhã, ela pediu para a gente assistir um culto online, e aí eu botei. E depois de que a gente assistiu o culto online, ela pediu para eu botar esse louvor, Pode Morar Aqui. E aí eu tô lá na cozinha lavando a louça e só escuto ela chorando muito, falando com Deus, tipo, você é tão lindo, obrigada. Aí eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui lavando a louça que eu não tô lá contemplando a adoração da minha mãe para Deus, sabe? Tipo, e adorando junto com ela. E aí, e depois daquilo ali, Deus ainda moveu um momento ali, sabe, de mais perdão. Minha mãe liberou perdão para outras pessoas, para ela mesma. Então, assim, o que Deus tem feito é um grande mover, sabe, na vida da minha mãe. E hoje é o quê? Amanhã é dia 17 do ano, o ano acabou de começar e já aconteceu tudo isso, sabe? Então, queria até que o B botasse aí um áudio que ela me mandou na quinta-feira, que foi aniversário da minha irmã, que eu sempre vinha falando para ela, mãe, mas começa a ler a Bíblia aí, começa a ler a Bíblia, mesmo antes disso tudo acontecer. E ela sempre falava, não, Bíblia é muito difícil de ler, só algumas pessoas têm o dom de ler a Bíblia e tal, isso não é para mim. E aí, como que não adianta a gente falar, é o Espírito Santo que convence o nosso coração, né? Na quinta-feira, ela teve mais uma experiência com Deus em casa, e aí me mandou um áudio, assim, chorando. Porque é para eu ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, Deus está falando que eu tenho que ler, eu tenho que ter um relacionamento e tal. Então, assim, Deus está fazendo grandes coisas real na vida da minha família, sabe? E eu creio que logo vai ter coisa para contar do meu pai também. E é isso, sabe? Põe aí o áudio um pedacinho, B, por favor. Postando as fotos de aniversário da Gabriela sem sono e sem entender, né? E aí a ficha cai, né? A ficha cai quando eu procuro entender o que está acontecendo. Eu não posso parar de falar com Deus um minuto, porque Ele está na minha vida o tempo inteiro agora. E aí Deus botou o feed do Instagram da Lagoinha na minha frente, assim, sabe? Dá parabéns pra ela, vou abraçar. E aí, quando Deus botou... Peraí, Vini. Quando Deus botou o feed da Lagoinha, que eu fui olhar, era minha foto, Luana, era minha foto. Então é Deus falando o tempo todo pra mim, o tempo todo, que eu tenho que estar muito preparada, eu não posso sair da palavra hora nenhuma, porque Ele está batendo na minha porta. Ele está tocando a minha campainha, eu tenho que abrir essa porta não pode fechar, essa porta tem que ficar 24 horas aberta. Porque
Porque Ele quer trazer coisas enormes e as coisas já estão acontecendo, já estão agora para acontecer na vida do Vinícius, da Gabriela, na minha e na sua. E eu não posso virar de costas um segundo, entendeu? Amém, Bê. Pode ser só até aí. Então, assim, isso foi um pedacinho porque o áudio é muito grande, mas não sei explicar, só queria compartilhar com vocês, porque eu creio que é só o início do que Deus está fazendo na vida da minha família. Eu creio que Deus está restaurando a minha família. E, assim, quando a gente pensa que as circunstâncias parecem impossíveis, improváveis, é aí que Deus quer mostrar o poder dele, é aí que Deus quer manifestar o sobrenatural dele na nossa vida, porque ele é um Deus de coisas impossíveis, então ele vai agir no impossível. Então, que vocês recebam vitórias para a vida de vocês esse ano, porque eu creio que vai ser um ano onde muitas promessas de Deus para a nossa vida vai se cumprir. Amém? É isso. Glória a Deus. Glória a Deus, galera. Amém. É isso, então é aqui com essa alegria, com essa vitória que eu termino a nossa reunião de hoje e que vocês possam ter uma semana muito abençoada, que vocês possam voltar para Portugal na paz do Senhor, que vocês também venham a viver grandes coisas lá, em nome de Jesus. Amém? Você e sua família, tia Lu, tio Alexandre. E é isso, família, eu amo vocês, até semana que vem.